Podeis assentar, queridos, amém? Nós vamos lá no texto de Êxodo, capítulo 33, e nós estamos nessa série, é tempo de buscar ao Senhor, e hoje eu quero trabalhar um pouquinho sobre a essência que é buscar ao Senhor, mas também qual é o propósito quando buscamos o Senhor, porque na verdade Deus é um Deus geracional, Ele quer abençoar você, mas também a sua geração. Deus quer abençoar você, mas também a sua descendência. Quando você vê uma semente de laranja e você observa aquela semente, o que você imagina? Que aquela semente tem o potencial de se tornar uma laranjeira e gerar muitas laranjas. Mas é tão pequenininha aquela semente, né? Mas ela tem o potencial, uma vez plantada, uma vez regada, cultivada, de brotar e gerar ali uma grande árvore com muitos frutos. Até então pequena, mas plantada, ela vive o sobrenatural. Assim também nós, se buscarmos o Senhor, vai nascer coisas grandes em nós e através de nós, porque Deus é um Deus geracional. Amém? Êxodo capítulo 33, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés, preste atenção. Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os aveus e jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de te fazer. Então, os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. E lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía à tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas, até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então, voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Que linda história aqui, né? Vemos aqui um grande homem que buscava a presença do Senhor, Moisés. Deus havia chamado Moisés, que teve todo um contexto desde a sua gestação, da sua primeira infância, muito difícil, muito doloroso, que cresceu em um cenário adotivo, que sofreu muito diante das mudanças da estrutura familiar, mas que na juventude cometeu alguns erros, e esse homem foge do Egito e ele vai para o deserto, ali ele se casa, ali ele trabalha para o seu sogro, e ali ele começa a envelhecer, até que um dia Deus vem falar com Moisés, através de uma árvore, uma sarça ardente, pegando fogo,
E Moisés ali pastoreando, cuidando das ovelhas do seu sogro, de repente ele vê aquela árvore pegando fogo, e ele admirou, e ele tentou se aproximar daquela árvore, e Deus falou para ele: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está pisando é um solo santo. E ali Deus chama Moisés para uma missão. Deus chama Moisés para algo que Deus já havia separado para ele desde o ventre da sua mãe. E Moisés agora entende a dimensão do plano de Deus para a vida dele, mas Moisés reconhece as suas limitações. Ele reconhece as suas fraquezas, ele reconhece os seus medos, ele fala para Deus: Deus, eu que agora já estou gago, sou um homem pesado de língua, Senhor, eu não vou conseguir estar diante de Faraó. E Moisés começa a se lamentar, e Moisés começa a apresentar o seu medo, mas Deus reafirma o seu propósito a Moisés, e Deus é determinado em dizer que ele queria que Moisés fosse. Moisés então obedece, e ele vai até aonde Deus queria, que era tirar o povo do cativeiro do Egito, da escravidão. Aquele povo estava ali por anos e anos e anos debaixo do jugo de Faraó, na escravidão do Egito, até que um dia eles lembraram do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e começaram a clamar a Deus pedindo socorro. Deus muda a nossa história, porque ali eles viviam como escravos, eles apanhavam, eles trabalhavam pesado para sobreviver, comer cebola, pepino, diz a palavra de Deus. Eles viviam muito mal, mas eles começam a clamar a Deus, e Deus levanta Moisés para tirar esse povo do cativeiro do Egito, para levar esse povo agora para o deserto, para aprender a cultuar a Deus, e no deserto viver milagres e tomar posse de uma terra que eu acabei de ler para vocês, boa, que manava leite e mel. E Deus falou para eles: eu vou dispersar todos os seus inimigos, fariseus, jebuseus, aveus. Lembra os nomes esquisitos que eu li? Eram os inimigos. Deus falou: não precisam se preocupar, eu vou exterminar os vossos inimigos, porque Deus é um Deus geracional. Eu vou rapidamente com você ler Gênesis capítulo 12, para você entender como Deus começa as promessas e como Ele dá continuidade às promessas que Ele faz. Gênesis 12, 7, ele diz assim: apareceu o Senhor a Abraão, que foi o pai da fé, Abrão, e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecer. Então a promessa começou em Abraão. Agora vamos lá para Gênesis 26, verso 3. Olha o que diz: habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Deus reafirma agora a promessa a Isaque, que era filho de Abraão. Observe isso, Deus geracional. Ele vem e fala que daria uma terra boa para Abraão. Agora ele vem e reafirma a promessa sobre o filho Isaque. E aí Isaque gera 2 filhos, e um deles é aquele que busca do Senhor a bênção, é Jacó. Em Gênesis 28, 13 diz assim, vamos ler também esse texto, Gênesis 28, 13. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu te darei a ti. E o que, igreja? Vamos ler? A ti e a tua. Olha que tremendo. Deus é um Deus geracional. Deus é um Deus de aliança. É um Deus de pacto. Nós precisamos entender que, desde o princípio de todas as coisas, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus deu ao homem de si mesmo, Ele soprou naquele boneco até então inanimado, o fôlego da vida, e ele se tornou alma vivente. E mesmo quando o homem pecou, Deus providenciou o sacrifício perfeito, para que o homem pudesse ser redimido e voltar a ter aliança com o seu Pai, com o seu Deus. Jesus Cristo se fez o sacrifício perfeito, para que todos aqueles que creem em Jesus possam ter uma aliança com o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó,
que quer abençoar as gerações. É muito importante nós entendermos isso, que Deus quer abençoar a nossa geração, mas isso começa em mim. Se você puder, com respeito e carinho, se você não quiser ficar muito perto, não precisa, mas diz para o seu irmão: Deus quer abençoar você e a sua geração. Quantos creem nisso? Deus quer abençoar você e a sua geração. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, Moisés obedece o Senhor. E Moisés, então, se dispõe a ir ao encontro daquele povo. Tira aquele povo da escravidão. E começa agora uma caminhada com esse povo, rumo às promessas de Deus. Mas esse texto que nós acabamos de ler agora, nós percebemos algo muito interessante nesse texto. Que Deus faz a promessa, Deus diz que levaria o povo, mas Deus diz: sobe para uma terra que mana leite e mel, mas eu não vou subir no meio de vocês, porque esse povo é um povo de dura cerviz. Uau! Deus havia feito uma promessa para Abraão, que veio até Isaac, seu filho, e agora se estendeu a Jacó, e Jacó se torna uma grande nação, Israel, e agora essa nação sai do cativeiro do Egito, porque Deus levanta Moisés para tirá-los do cativeiro e levá-los à terra prometida, mas desde o primeiro momento que esse povo sai do Egito e vivencia o primeiro desafio, sabe o que esse povo começa a fazer? Ah, Moisés, por que você foi lá do Egito nos tirar? Eles esqueceram da oração, onde eles pediam para Deus o livramento. Ah, Moisés, você trouxe a gente para esse deserto para viver tudo isso? Olha o que Deus permitiu acontecer conosco. Mas eles esqueceram que eles tinham pedido para Deus sair daquele Egito, daquela escravidão. Eles esqueceram que Deus estava dizendo: eu vou levar vocês para uma terra que já está pronta. Essa terra mana leite e mel. Mas quando vocês estiverem andando no deserto, eu quero ensinar algo para vocês. Me busquem. Busquem a minha presença. Aprenda a ter um relacionamento comigo. Mas esse povo sai. E quando eles se deparam com o primeiro desafio, eles revelam o que carregam no coração. O que Deus revela a eles é: eu tenho grandes promessas para realizar em vocês e através de vocês. Eu quero dar a vocês a minha herança, eu quero dar a vocês a minha porção, eu quero dar a vocês, a sua descendência, uma terra abençoada. Vocês não vão estar mais debaixo do jugo de escravidão, não vão ter mais que comer o pão que o diabo amassou, vocês vão comer o abundante, vocês vão saciar dos frutos que eu tenho para vocês. Eles se esquecem. E aí quando vem o primeiro obstáculo, sabe quem que eles ignoram? Aquele que os amou, Deus. Estou falando de Israel, do contexto do passado, há muitos séculos atrás. Mas será que essa palavra tem alguma coisa a ver conosco hoje, com a geração do século 21? Herdeira de tantas promessas. Temos uma Bíblia enorme, uma biblioteca, a Bíblia é isso, vários livros escritos por profetas, escrito por homens e mulheres de Deus, livro abençoado, histórias relatadas de homens e mulheres de Deus. E também os apóstolos ali vêm relatando os feitos de Jesus Cristo. Esse livro tão poderoso, cheio de promessa, é para a nossa geração. É para a sua geração, é para a nossa geração. É para nós. Deus tem o melhor para nós. A gente canta isso, né? A música do Fernandinho. Deus tem o melhor para mim. Mas às vezes, quando nós nos deparamos com o primeiro desafio, nós ignoramos tudo o que Deus já falou. E colocamos os olhos diante do desafio. E começamos a questionar, a duvidar, a murmurar. Deus fala para Moisés: eu quero agora, Moisés, que você leve esse povo. Eles vão herdar a promessa. Porém, eu não vou manifestar mais no meio deles. A minha glória eles não vão ver. Porque esse povo tem um coração duro. E o verso 4 diz: ouvindo o povo essas más notícias, começaram a chorar.
Mas Deus insiste em dizer que eles eram de dura cerviz, que está o versículo 5, ele diz a Moisés que o povo era de dura cerviz. O que é dura cerviz? Não se inclina, não se dobra, não se rende. Embora Deus tenha tantas coisas boas para fazer, embora Deus tenha tantas bênçãos para compartilhar, não se rendem. Imagina você, pai, você, mãe, desde os primeiros anúncios, da gestação e do desenvolvimento da gestação do seu bebê. Automaticamente você começou a pensar: o que eu tenho que comer, como eu tenho que dormir, aonde esse bebê vai morar, o que eu vou poder dar de melhor para esse bebê que está sendo gerado dentro de mim. E ali o pai sonha, ali a mãe sonha, os dois juntos trabalham em prol de um bebê que vai nascer. Quando o bebê nasce, o pai e a mãe começam a sonhar e festejar e celebrar cada gesto, até o primeiro gugu que dá, até a primeira baba que vem. Porque nós manifestamos sentimentos, não é verdade? Esse bebê cresce e você trabalha pensando na melhor escola para esse bebê. Daí esse bebê vai para a escola, depois esse bebê vira uma adolescente, mas ele esquece de você. Ele não quer relacionar com você. Ele esquece de todo o seu esforço, de todo o seu amor, de toda a sua dedicação. Como você vai ver esse jovem? Como você verá esse jovem? Ingrato, né? Coração duro. Era isso que Deus estava falando acerca de Israel. Embora Deus tivesse sido tão generoso e preparado um caminho excelente para esse povo tinha o coração duro. Um coração que não buscava a presença de Deus com sinceridade. Como assim? Claro que eles queriam a promessa. Claro que eles queriam tudo aquilo de bom que Deus havia falado. Eles queriam a bênção, mas não o abençoador. Imagina, seu filho cresce e quer tudo que você guardou para ele no banco. Ele quer a boa escola, ele quer o bom carro, ele quer a boa herança, mas ele não quer ter relacionamento com você. Ele não quer se voltar a você, ele não quer conhecer de você, ele não quer nenhum reflexo seu na vida dele. Ele ignora quem você é, mas ele quer tudo que você tem reservado para ele. Como você veria esse filho seu? Ingrato. Deus também tem sentimento. Deus também tem sentimento. E aqui Deus revela o seu coração, que estava desejoso em ter o coração dos seus filhos, que estava desejoso em abençoar os seus filhos, que tinha levantado Moisés para conduzir os seus filhos às promessas. Mas havia uma diferença entre o povo e Moisés. E o texto relata isso. Que Deus fala: o povo é de dura cerviz, Moisés, não tem como eu me revelar a eles. Não tem como eles verem a minha glória, não tem como eu me manifestar no meio deles. Eles querem as minhas promessas, mas eles não querem um relacionamento comigo. Mas Moisés se diferencia dos demais. O texto relata que Moisés pegava a sua tenda e ele saía ali com a sua tenda. Ele costumava, diz o verso 7, tomar a tenda, armá-la lá fora, longe do arraial, longe do povo, longe das opiniões, longe das pressões do dia a dia, longe das cobranças. Moisés acostumava, diz a Bíblia, a pegar a sua tenda e montá-la longe. Para quê? Para buscar o Senhor. Para buscar a presença do Senhor. Diz o versículo 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda, armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Moisés se diferenciava. Por quê? Porque Moisés entendia que o que ele mais precisava era buscar a face do Senhor. Era da presença do Senhor. Ele saía de toda aquela pressão, de todo aquele cenário, e ele armava a sua tenda lá, longe. Era entre Deus e ele, entre ele e Deus.
Por isso que Moisés vence batalhas terríveis e lidera um povo muito complicado. Deus me livre de ser esposa de Moisés. Que loucura devia ser. Todo mundo reclamando no ouvido daquele homem. Imagina só que dificuldade que era para ele. Mas ele saía de todo aquele ambiente para ouvir a voz de Deus. E algo acontecia. Porque a Bíblia diz aqui, logo adiante, que Deus falava com ele. Uma vez dentro da tenda, verso 9, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. O Senhor se revelava a Moisés. Porque ele deixava tudo aquilo que era o povão, sabe? Todo aquele ambiente de distração. Ele revelava o que ele carregava no coração. Um anseio de buscar a presença de Deus. Mas o texto também revela outro coração que eu quero trazer para vocês hoje à noite. Vimos o coração de Israel, que Deus chama de dura serviço, que não se inclinava para buscar a Deus, queria bênção, queria soluções, mas não queria um relacionamento com Deus. Vemos o coração desse líder, que entendeu que ele não era nada, e que tudo o que ele precisava era estar na presença de Deus, e Deus falava com ele, chamava ele de amigo mesmo, era face a face, como se fala ao seu amigo, é assim que diz o texto. Só com amigo que a gente fala olhando no olho, não é verdade? É assim que diz o texto, eles tinham intimidade. Moisés conseguiu ter intimidade com Deus. Mas o texto também mostra a história de um jovem, de um rapaz, que no futuro se torna o sucessor de Moisés e que leva a próxima geração a herdar as promessas. Josué. A Bíblia conta aqui, eu li para vocês, que Josué, ele fazia algo diferente. Josué ia servindo Moisés e ele ficava ali, do lado ali da tenda. Olha que interessante. Então lhe disse, deixa eu checar novamente aqui para vocês o versículo. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, eu vou ler mais um pouquinho adiante, ok? Ou melhor, um pouco antes, verso 11. Falava o Senhor a Moisés face a face como qualquer fala com seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Observe esse ponto aqui. Porém, o moço Josué ficava ali, servindo. Por quê? Porque Josué olhava para quem era referência, não para a multidão. Josué era inteligente. Ele ponderava a situação. Ele via a situação do povo, era povo dele. Mas ele olhava para o seu líder. Ele se inspirava em quem realmente levava Deus a sério. E a Bíblia conta aqui que ele ficava ali servindo, não se apartava da tenda. Ele estava ali recebendo de Deus também. Ele estava ali adquirindo, entendendo aquilo que Deus queria dar a ele. E na verdade, Deus estava preparando esse homem para um futuro brilhante. Foi um grande líder, que terminou a sua casa dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então hoje à noite eu quero observar algo com vocês. É tempo de buscar a Deus. E não temos dúvida que Deus quer abençoar a nossa geração. Tem promessas para nós. A Bíblia está cheia de promessas para todos nós, sem exceção. Deus amou Israel como um todo, mas Deus manifestou o seu amor àqueles corações que realmente desejavam desfrutar do amor de Deus. Você pode ter aí seus 10 filhos, seus 5 filhos, e eu tenho certeza que aquele que mais honrar você e mais se aproximar de você vai trazer muitas alegrias ao seu coração. E você naturalmente vai querer com que esse filho seja em tudo bem-sucedido, porque ele sabe voltar a quem o deu e demonstrar gratidão. É isso aqui. A diferença está aqui. Está no coração desse homem. Esse homem voltava para Deus. A promessa era para todos. Mas nem todos se apegavam de coração a Deus. O que a gente pode tirar hoje, então? Vemos o coração do povo, vemos o coração de Moisés.
querendo ouvir o Senhor, e logo adiante o texto diz que ele fala: Deus, não me deixe ir sem ver a tua glória. Eu preciso do Senhor. Vamos lá no versículo 15 para você ver. Do próprio texto 33, ele diz assim, vou ler do 12 em diante. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir esse povo, porém, não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo dissestes: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença, Deus respondendo a Moisés, a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Esse homem entendeu que cada novo passo que ele deveria dar, deveria ser junto com a presença de Deus, debaixo da direção de Deus. E ele fala: ok, Deus, o Senhor quer que eu leve esse povo. O Senhor mesmo diz que esse povo é de dura serviço. Mas Senhor, o Senhor vai comigo? Comigo, eu quero a sua presença comigo. E o Senhor diz: sim, meu filho. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai, não me faça subir. Agora olha o 16. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura que andes conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os demais da terra? É isso que Moisés queria. Embora o povo não entendesse a importância da presença de Deus, Moisés sabia. E ele queria a presença de Deus com ele. Ele queria a presença de Deus no meio do povo. Porque é Deus que faz toda a diferença. Nós precisamos entender a necessidade de buscarmos a presença de Deus. Em todos os momentos da nossa vida. Em todos os momentos. Momentos bons, momentos de conquistas, momentos de mudanças de estações, momentos de vitória, mas em momentos de contradições, em momentos de dores, em momentos de luta, em momentos de perda, em momentos de enfermidade. E muitas vezes, nesses momentos difíceis ou até mesmo bons, nós revelamos o que trazemos no coração. A quem de fato nós amamos. A quem de fato nós nos apegamos. Vamos tirar algumas lições da história de Israel, de Moisés e Josué hoje à noite. Vamos extrair algumas verdades para as nossas vidas. A primeira observação que eu quero trazer para nós hoje à noite é que Israel não se curvava diante da presença de Deus. Deus fez tudo por eles. Como a gente canta, né? Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. É bonita essa poesia, né? Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Que lindo! Quando eu canto essa canção, eu fico imaginando aquele cavaleiro no cavalo branco, que tem assim, uma tatuagem na coxa que diz Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele vindo ao meu encontro, sabe? E me agarrando e me colocando no cavalo, sabe essas coisas? Eu sou bem imaginária. É só para mexer com a sua imaginação. Mas eu quero estar do lado dele. Eu quero estar perto dele. Às vezes a gente canta essas coisas, mas a gente não entende que esse Deus nos amou dessa forma. Quando Deus enviou o seu único filho, sem pecado, que andou como homem, sujeito aos mesmos sentimentos, desejos e vontades que eu e você temos, porém sem pecado. Ele assumiu aquela cruz e do lado um dizia: se és filho de Deus, desce dela. E o outro dizia: não faz isso, nós estamos aqui porque merecemos. Ele não. E o outro diz: me salva, me tira dessa condição. E mesmo sangrando, despido, sendo envergonhado, ele olha para o lado e diz: para aquele que não tem uma dura serviço, para aquele que reconhece as suas falhas, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. No momento de maior dor, ele diz assim: está consumado. E ele se rende.
É muito mais do que traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Ele já fez tudo por ti, meu amado. Ele já fez tudo por ti, minha amada. Enquanto nós não entendemos o amor de Deus, nós nos apegamos ao legalismo. Nós achamos que somos justificados pela lei. Mas quanto mais compreendemos o amor de Deus, nos agarramos à graça. Porque entendemos que Ele se fez justiça por nós. E se porventura nós falharmos, nós temos o nosso advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. E nós podemos descansar nele, e nós podemos confiar nele, e nós podemos adorar esse Deus. Mas o nosso coração tem que estar entrelaçado a Ele. Comunhão. Não cair na rotina da religiosidade, de ir à igreja mais como marcar ponto, ou não ter peso de consciência. Nós precisamos entender que nós temos que ter o coração como o de Moisés. Tirar ali um tempo onde eu não é na igreja, não é no meio da multidão, agora é entre eu e Deus. Eu vou armar minha tenda para falar com o meu Senhor. Eu vou preparar o meu ambiente para mim ter um tempo com esse Deus. Porque a Bíblia diz que quem tem ouvidos para ouvir, pode ouvir sim o que o Espírito tem a dizer. O Senhor diz, me busca, porque eu quero me revelar a vocês. A diferença está no coração. Israel era um povo de dura serviço. Eles queriam a bênção, mas não o abençoador. Você casaria com uma mulher que só quer a herança que seu pai te deu? Não quer ter prazer com você? Não quer andar do seu lado? Ela quer o dinheiro que você tem. Você casaria com um homem que quer a sua herança? Que não vai ter prazer com você, não vai pegar na sua mão, não vai andar do seu lado, mas quer a herança que você tem. Era assim que Israel vivia o seu relacionamento com Deus, interesseiro, egocêntrico. Era esse o coração. Mas Moisés era diferente. No coração de Moisés havia um desejo de uma busca contínua. Moisés saía de todo aquele cenário e buscava a presença de Deus. Moisés tinha essa comunhão íntima com Deus. Era entre ele e Deus. Ou seja, ele aprendeu a desenvolver esse relacionamento com Deus. E é isso que Deus deseja. Essa é a nossa vontade quando nós estamos trabalhando esse tema. É tempo de buscar ao Senhor. É claro que na nossa caminhada com Deus, quem já está na igreja há muitos anos, sabe que nós passamos por fases. Mas as fases, elas não podem nos definir. Diante de algumas mudanças da vida. Nós vivemos o ano passado no Covid. Tantas mudanças. A igreja agora, pós-Covid, ela já está adaptada. Está um pouco diferente, não é verdade? Mas nunca podemos deixar que o nosso coração se distancie de Deus por causa das mudanças, das estações que são diferentes. Precisamos recorrer a Deus. Precisamos buscar a presença de Deus. Precisamos desenvolver esse relacionamento de sair fora para ter um tempo com Deus. Caso contrário, a Bíblia nos diz assim, enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, Jeremias 17. Desesperadamente corrupto, lá no versículo 9 em diante. Quem o conhecerá? Deus diz, eu, o Senhor, conheço, esquadrinho. Ou seja, eu não só vejo, mas eu também consigo departamentar todas as áreas desse coraçãozinho aqui. Eu esquadrinho tudo, eu sei tudo, sei qual é a intenção. Eu esquadrinho, eu provo esses corações para dar a cada um segundo o seu proceder. Então, Deus, ele anseia por essa intimidade conosco, Ele deseja isso. Moisés aprendeu a desenvolver esse relacionamento. Ele desejava ver a glória de Deus. Tinha uma canção antiga que eu falava sobre isso. Quero te ver, quero te contemplar. Porque eu aprendi algo, queridos. O pecado trouxe tanta dor aos nossos corações.
tantas marcas para as nossas emoções, tantos danos. Mas todas as vezes que eu comecei a buscar o Senhor e pedir para Deus, para ver a glória dEle, para contemplá-lo, Ele vinha com cura. Eu me lembro desses momentos de fases da minha vida, e hoje, quando eu meditava nesse texto, que foi a minha devocional, comecei ela na segunda, e passei a semana meditando nisso, foi para mim, não foi para pregar. Era para mim. Deus estava falando para mim: filha, volta para a tenda. Eu quero você mais tempo na tenda. Eu tenho mais coisas para falar para você, mas tem que sair do meio da multidão. Tem que ter o seu tempo sozinha. E você tem que fazer igual Moisés. Eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. Eu quero te ver. Eu quero ver a tua glória. Eu quero a tua presença. Precisamos ser fascinados por esse Deus que criou todas as coisas de uma forma tão dinâmica, tão maravilhosa. Precisamos buscar esse contemplar a glória de Deus. O versículo 18 diz assim, do capítulo 33. Vou voltar para lá um pouquinho. Diz assim: então, ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Foi isso que Moisés pediu para Deus. Ele não pediu: me faça bem-sucedido agora diante do povo, extermine esse povo chato e me leva para a terra que mana leite e mel, eu, Josué, a nossa turma, que é legal, que teme a Deus. Não. Moisés realmente amava o Senhor, realmente estava disposto a viver o propósito de Deus. E ele vai para a presença de Deus e fala: Deus, eu preciso ver a tua glória. Olha que lindo, diz o texto. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderá ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, tirando a mão, tu verás pelas costas, a minha face não se verá. Naquela parte onde eu li para vocês que Deus falava com ele face a face, é intimidade, ok? Português às vezes dá essas nuances perigosas, né? Era Deus conversando, ele conversava com Deus. Agora aqui está falando da manifestação da glória, ver a glória. Aí é diferente. A Bíblia conta que tem querubins com 6 asas diante do Senhor, dizendo: santo, santo, santo. Eles voam, mas tem 2 asas que eles cobrem os olhos, porque eles não conseguem contemplar a glória. A glória. Nós precisamos buscar conhecer a glória de Deus. Por que os primeiros discípulos de Cristo, eles tiveram suas vidas radicalmente mudadas? Por que os primeiros discípulos marcaram a sua geração? Por que esses primeiros discípulos se levantaram como apóstolos? Porque eles decidiram ver a glória de Deus. Jesus. Eles decidiram contemplar o Senhor, buscar a face do Senhor. Moisés fez isso e se diferenciou dos demais. Precisamos buscar a glória do Senhor. Ele entendeu que o mais precioso para ele era contemplar o Senhor. E outra observação, nós vimos o coração do povo, agora de Moisés, nós vemos também o de Josué, que se torna no futuro sucessor de Moisés. Esse homem tinha liderança. Esse homem tinha referência. Ele sabia para quem olhar. E eu queria trazer algumas observações em cima dessa verdade hoje, porque já tem 35 anos que eu sirvo ao Senhor
e já passei por alguns ministérios, já tive várias experiências, e essa geração agora tem dito muito que não olhe para o homem, não olhe para o homem, não olhe para o homem, só olhe para Jesus, mas isso é uma mentira. Porque Deus decidiu se revelar através dos homens. Agora, claro que nós vamos ver muitos homens falhando, mas também há muitos homens de Deus na terra hoje. Muitas mulheres de Deus na terra hoje, que não vão se curvar. Que não vão se curvar. Ah, sim, pessoas que você pode olhar e falar, eu vou aprender com essa menina. Eu vou aprender com esse homem. Eu vou aprender com essa mulher. Há referências hoje. Nós vemos aqui um coração disposto a aprender. Um coração disposto a servir. E esse se tornou o herdeiro, o sucessor. A autoridade do Senhor veio sobre ele. Por causa do coração. Do coração. O nosso tema é tempo de buscar a Deus. E eu não tenho dúvida que essa busca ela vai repercutir em uma bênção geracional. Porque o Senhor diz que Ele abençoa até 1000 gerações daqueles que o temem, que o busca. Mas a verdade é, quantos hoje estão ansiosos pela presença de Deus? Quantos hoje querem armar a tenda fora do arraial um pouquinho? Para ter um tempo a sós com Deus. Não iremos muito longe sem a presença de Deus. Israel chegou perto da terra, mas uma geração morre. Só a outra toma posse, porque a outra permanece. Você não vai muito longe fora da presença de Deus. Mais cedo ou mais tarde, você vai ver o resultado das suas escolhas. Então, por que não fazer escolhas sábias hoje? Por que não ponderar? Nós estamos no auditório de jovens e adultos. Amém? Essa palavra é para nós. Precisamos da presença de Deus. É necessário ter esse coração voltado para Deus. Senhor, eu preciso mais. Eu quero amar a minha tenda aqui para o Senhor. Ou seja, ter um tempo sozinho com Deus. Nós vivemos hoje na geração do humanismo. O que é bom para mim? O que é bom para a minha saúde? Saúde mental, saúde física, saúde emocional. A gente fala muito sobre isso. Mas pouco se fala sobre a sua vida espiritual. E essa é a essência para que você aprenda a amar a si mesmo, a cuidar de si mesmo. Começa em Deus. Começa voltando o seu coração para Deus. A presença de Deus é fundamental para que você seja em tudo bem-sucedido. Talvez você está recente aqui no país. Seja bem-vindo. E você está recebendo uma palavra muito importante hoje. Se você começar a dizer, Senhor, eu não quero ir amanhã. Se o Senhor não for comigo, me ajuda, me leva a vencer meus desafios. Me leva a vencer os meus temores. Busque a presença de Deus antes de tudo. A presença de Deus transforma o cenário. A presença de Deus transforma os corações. A presença de Deus vai norteando o nosso destino. A Bíblia diz, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Mas o que eu tenho que fazer? Mas eu estou com a caminhada toda torta, tanta coisa tem que mudar. Eu reconheço o Senhor, eu busco o Senhor, eu vou à presença de Deus, eu quero a presença de Deus. E Ele vai endireitando os meus caminhos tortuosos, por causa de uma decisão. De uma decisão pessoal. Deus nunca te pediu para vir para Ele perfeito. Nunca. Nunca vi isso na Bíblia. Ele fala, vinde vós que estáis cansados, sobrecarregados. Ele diz, se você confessar os seus pecados, o Senhor é fiel e justo para te perdoar e purificar. O Senhor diz, vinde, vem bater um papo, arrazoemos, diz o Senhor, porque ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como o carmesim. Eu não vejo Deus nos condenando. Eu não vejo isso. Eu vejo Deus hoje dizendo, é o seu tempo oportuno de buscar a minha presença. Hoje o que Deus continua falando, eu quero ir contigo, mas primeiro o seu coração tem que querer estar comigo.
Deus tinha tirado Israel para viver as promessas. Queria se revelar a Israel, mas Israel estava com o coração fechado. O problema não é Deus não responder todas as suas questões. O problema não está em Deus não responder todas as suas orações. O problema está você não observar que Deus é maior do que os seus questionamentos, do que os seus desafios, e Ele tem coisas maiores para te ensinar e depois te dar. Quando vemos a palavra de Deus, entendemos a história de um homem que começa a sua história dizendo que era íntegro, fiel e justo, temente a Deus, Jó, mas que passa por uma prova enorme de perdas e perdas e perdas. Perdeu filhos, perdeu bens, perdeu saúde, perdeu funcionários. A própria esposa dizia para ele, blasfema contra Deus e morre. Mas Jó falou, mulher, você fala como doida, Deus dá e Deus tira. Jó vai para a presença de Deus, vai bater um papo com Deus. Jó tira lá a tenda do meio do povo e vai para ter o seu tempo com Deus, sabe? E a Bíblia termina dizendo no capítulo 42, Jó fala assim, antes eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem, eu me arrependo. Jó foi para a presença de Deus, mesmo diante de muitas perdas, dores. E ali, quando Jó fala isso e ora pelos seus amigos, a Bíblia conta que Deus usa os seus amigos para chegar e restituir em dobro tudo que Jó havia perdido. Jó ainda tem uma longa vida abençoada e próspera. Sabe por quê? Porque Jó decidiu buscar a face do Senhor. É tempo de buscar a presença de Deus. É tempo. Deus veio estar conosco através de Jesus Cristo. Deus veio relacionar conosco através do seu Espírito Santo. Quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, nós estamos recebendo o Espírito dele em nós. Ele vem nos ensinar o caminho da comunhão com Deus, de um relacionamento não superficial e não religioso, mas um relacionamento genuíno, verdadeiro e pessoal com Deus. Marido, você precisa armar a sua tenda sozinho e buscar o Senhor, porque Deus quer abençoar a sua geração. Jovem, você precisa sair desse contexto todo e armar a sua tenda sozinho e buscar o Senhor, porque Deus quer te abençoar e abençoar a sua geração. Esposa, Deus está te chamando para sair de todo o contexto de dor, de angústias, de preocupações, armar aquela tendinha sozinha ali, entre você e Deus vai se revelar a você. Talvez você está vivendo um grande desafio, onde você pensa, meu Deus, mas eu não vou conseguir. Moisés sentiu assim também. E ele falou para Deus, Deus, eu não vou dar um passo agora, se a sua glória não for comigo. Se o Senhor não me revelar a sua presença, a sua glória, eu quero o Senhor comigo. E o Senhor falou, eu sou contigo, eu te abençoarei. E ainda o Senhor se revelou. Deus quer se revelar a nós. Deixa as dores. Para. Até quando vamos ficar ruminando as decepções do passado? Até quando? É hora de voltar para Deus e dizer, Deus, me ajuda. O Senhor tem um caminho ainda para eu para prosseguir. Eu quero prosseguir nessa nova caminhada, me ajuda. Me conduz, Senhor. Me conduz em cada novo passo que eu vou dar. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Mas tem gente que é louca. E os loucos desprezam isso. Eu acredito que aqui na Betel, nessa noite, todos que estão aqui vieram porque desejam buscar a presença de Deus. Deus está trazendo um tempo novo para nós. Chegou um tempo novo para as nossas vidas. Deus vai fazer coisas grandes nessa cidade. Deus vai fazer coisas grandes através de nós.
Mas chegou a hora de você receber desse Deus. Chegou a hora de você crescer. Vamos terminar o ano de 2021 cheios do Espírito Santo. Porque nós começamos o ano dizendo que seria o ano onde nós seríamos cheios da vida de Deus, da presença de Deus. E nós estamos chegando no final desse ano com tantas conquistas, com tantas vitórias, tantos milagres. Eu sei que alguns sofreram algumas perdas. Eu sei que alguns foram marcados. Mas você está aqui. Ainda há coisas novas. Ainda há novas alegrias para você. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de buscar ao Senhor. Vamos olhar para frente, para o autor e consumador da nossa fé. Vamos correr para a presença dEle. Vamos deixar Ele nos conduzir às promessas dEle, que são maiores do que nós. Foi para isso que Deus nos chamou. A igreja de Cristo Jesus já é vitoriosa em Cristo Jesus. Essa enfermidade não vai tirar a sua vida se você se levantar e tomar posse daquilo que Deus tem para você. Essa dificuldade financeira não vai roubar o teu vigor, porque Deus vai abençoar o trabalho das suas mãos e você vai prosperar e você ainda vai ter muito para dar. Essa situação dolorosa que você viveu, essa decepção, vai transformar em uma obra de cura tão grande, mas tão grande que mulheres virão deitar no teu colo e chorar, e as suas mãos vão ministrar sobre a vida dessas mulheres, porque você decidiu andar com Deus. Porque você decidiu dizer: chega, passado, você não vai me roubar mais, porque eu sei que meu Deus já preparou o meu futuro e eu quero andar com Deus. Moisés fez isso. Moisés deixou aquele povo murmurando, falou: chega, eu vou ouvir a voz de Deus. E ele se tornou uma referência para esse povo, mas ele se tornou também uma referência para aquele que decidiu servir. Talvez você está cansado hoje dizendo: eu só sirvo nessa igreja, eu só sirvo. Você está sendo preparado para algo maior. Algo maior, querido. Deus está te vendo. Você sentadinho na tenda, você aprendendo, você se dedicando, você saindo mais cedo. Deus está vendo o teu coração. A obra é maior do que nós. O propósito de Deus é maior do que nós. Tem coisas grandes para Ele fazer aqui. Ele não nos deu esse lugar tão aconchegante, essas cadeiras tão boas, para nós simplesmente ouvirmos e um dia achar legal, e um dia murmurar, e um dia acreditar e outro duvidar. Não, nós não teremos um coração serviço duro. Nós temos um coração que se rende. Há uma grande diferença entre ovelhas e bodes. E é na hora da prova que você conhece se aquela pessoa realmente se converteu ou não. É na hora onde Deus vem dar uma corrigida e fala: eu não aceito essa conduta. Isso não condiz com os meus princípios e com a minha palavra. Nessa hora, quem é a ovelha diz: ai meu Deus, me ajuda, e procura ajuda. E abre o coração e fala: gente, me ajuda. Eu errei, eu sei que Deus não se agradou da minha atitude. Mas nessa hora o bode, aquele que ainda não se converteu, que não é ovelha, começa a chutar todo mundo, colocar a culpa em todo mundo, porque ele entende que a repreensão de Deus é uma desaprovação, mas a Bíblia diz que Deus corrige a todos quanto ama. E a ovelha entende: eu sou muito amada porque o pai me deu uma bronca. Eu sou muito importante porque o meu pai me corrigiu. É porque Ele quer que eu seja participante da sua santidade. Ele tem coisas maiores para nós. Muito maiores. Muito maiores. Mas hoje, agora, nesse mês, finalzinho de setembro, você pode dar uma reviravolta na sua história. Você pode dar uma chacoalhada na poeira e dizer: agora chegou a minha vez, vou arregaçar minhas mangas. Eu vou aprender a ouvir a voz de Deus. Eu vou aprender a desenvolver a minha comunhão com Deus. Ninguém pode parar um povo que busca a face do Senhor. Ninguém pode parar uma igreja que busca a face do Senhor. Ninguém pode deter um povo que realmente busca a presença de Deus. Talvez na sua história você foi abalada, ou você foi abalado por alguns erros e decepções no percurso. Você vai deixar isso definir a sua história? Ou você vai levantar e dizer: chega, machuquei, doeu, mas agora eu vou levantar, agora eu vou decidir, agora eu vou para a presença de Deus,
Agora eu vou experimentar o que Deus tem para mim. Chega, eu não vou ficar querendo carregar todo mundo nos meus ombros, eu não consigo. Mas se eu buscar a presença de Deus, eu sou forte o suficiente. E essas pessoas vão olhar para mim e falar: uau, como aquele homem ficou forte, como aquela mulher ficou forte. E assim você vai poder consolar esses e ajudar esses. Por isso que o Senhor fala: vem, vem, vem. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, eu vou te aliviar, eu vou te ensinar. Vou te fazer um homem forte, uma mulher forte. É isso que Deus tem para nós, amados. É uma terra abençoada. São promessas e promessas e promessas. Não deixe o seu coração ser roubado na América pelas necessidades. Não deixa. Deus é maior do que tudo isso. E os planos e propósitos do coração dele para a sua vida é muito maior do que o que o dinheiro pode comprar, do que as realizações humanas podem trazer. É sobrenatural. É sobrenatural. O que Deus tem para a igreja dele, para o povo dele, é sobrenatural. Vamos nos colocar de pé?